Já foi o tempo em que os workaholics, ou viciados em trabalho, eram bem vistos no mercado. Hoje se sabe que o excesso de tempo dedicado à vida profissional leva a prejuízos na vida pessoal e também na carreira. Irritabilidade, depressão, falta de foco, dificuldade de tomar decisões e encontrar soluções. Esses são alguns sintomas da falta de equilíbrio entre essas duas esferas. O bem-estar no ambiente profissional é importante para a saúde de funcionários e gestores e também para a sobrevivência da empresa a longo prazo. O papel do RH para a qualidade de vida no trabalho. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossas convidadas são a doutora em administração e professora dos cursos de administração e gestão da FMP Fase, Luciene Batista, e a Master Coach, Alessa Médici, ela que é mestre em treinamento e desenvolvimento humano. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. A gente vive num momento de muita competitividade no mundo do trabalho e também de alguns fatores que aumentam o estresse dos funcionários, né? Por exemplo, equipes enxutas, com isso sobrecarga de trabalho, a necessidade de atualização constante com a entrada de novas tecnologias o tempo todo. Como esse quadro afeta a empresa e os funcionários? Bem, eu penso que esse quadro ele afeta os funcionários na medida em que a mente do indivíduo fica comprometida, né, fica sobrecarregada de preocupações, de pressão, como isso acaba desencadeando problemas físicos, doenças que vão se estabelecendo, muitas vezes doenças crônicas, que são originadas desse cenário. E uma outra coisa que eu acho que é interessante destacar é que muitas vezes as organizações e até os gestores imaginam que são malefícios que só dizem respeito ao trabalhador, né? Mas, na verdade, todo esse mal-estar e que leva o sujeito a uma condição de doença acaba desembocando na questão da produtividade, na falta de crescimento, na falta de desenvolvimento das organizações, né? Então, não é bom para ninguém. A falta de saúde, a falta de sanidade física e mental não é conveniente para o mundo competitivo que as organizações enfrentam hoje. Legal. Fora isso, também, esse quadro também aumenta o risco de erros e o retrabalho, né? Exatamente. Completando, né, a Luciene, eu também acredito que os relacionamentos, né, deste colaborador também serão prejudicados, né? Fora do trabalho, fora do ambiente de trabalho. E isso, os problemas pessoais, sejam relacionamentos dentro da própria família, entre amigos e etc., aquilo pode prejudicar também o rendimento dele, né? Pode ser um reflexo. Um reflexo. Diretamente, não só as doenças, mas também os problemas de relacionamento que impactam diretamente dentro da empresa. Uhum. Quais são os sinais de que uma pessoa está trabalhando demais, além da conta? Bom, eu acho que ela vai falar bastante sobre isso, né? Porque ela, psicóloga, vai dizer isso com uma exatidão maior do que a minha, mas com a minha experiência de gestão de RH, eu posso dizer que a gente percebe nitidamente quando a pessoa não está bem, quando ela começa a fazer retrabalho, a errar muito numa atividade costumeira e rotineira dela, quando ela começa a apresentar cansaço, sem que ela tenha vivenciado dentro da empresa uma atividade muito desgastante, então o cansaço passa a ser algo que já não é resultado de alguma tarefa excessiva, né? É o cansaço, é o retrabalho, é a irritabilidade, a falta de tolerância nas relações interpessoais. Justamente. E isso tem sido uma constante hoje no universo. A gente agora mesmo estava escutando ali uma palestra em que isso estava sendo comentado, né? Então são alguns dos sinais, né, que a gente pode detectar que o indivíduo está apresentando algum déficit de saúde. Exatamente, inclusive na demora para tomada de decisões, né? Quanto mais cansaço, como você falou, quanto mais estresse, irritabilidade, pior a tomada de decisões. Então, para um líder, por exemplo, de uma empresa, que precisa ter decisões assertivas e rápidas, talvez seja o primeiro sinal, né? Um dos primeiros sinais que possam aparecer. Entre os próprios colaboradores, entre a equipe acaba percebendo. Sabe aquele colaborador que às vezes chega, tá até num pique legal para começar a trabalhar, passou 2 horas do trabalho, ele cai a produtividade. E isso dá para ver nitidamente entre os colegas de trabalho, dá para ver nitidamente quando ele está participando de algum projeto especificamente dentro da empresa.
E isso acaba sendo negativo para o colaborador, sendo negativo para quem está trabalhando com ele, né? Então, prejudica o clima organizacional em geral da empresa e os resultados, como consequência disso, né? E acaba também limitando muito o universo dessa pessoa, né? Todo mundo conhece, tem gente que, mesmo fora do trabalho, só consegue falar do trabalho, né? Vive ali, não se desliga, né? Não, então, eu percebo que, assim, essa questão gira em torno da falta de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Só que essa falta de qualidade de vida no ambiente de trabalho, ela acaba se estendendo à vida privada daquele indivíduo. Então, ele acaba não conseguindo mais ter um bom relacionamento familiar. Muitas vezes, ele perde amigos porque ele fica distanciado das amizades, porque ele fica sucumbido pela questão do trabalho. Mas uma coisa que é interessante a gente perceber, que ao longo dos últimos, talvez, 10 anos, as empresas elas começaram a notar que cuidar da qualidade de vida dos profissionais na organização não é nem mais luxo e não é nem mais benesse. É uma necessidade estratégica. Porque se essas políticas não forem mais bem trabalhadas, esses profissionais, eles tendem a ser profissionais com pouca produtividade, com pouco engajamento no ambiente profissional. Sem dúvida. Né? Então, isso tornou-se estratégico para as organizações. E isso acaba gerando, só completando, a falha na retenção de talentos. Né? Exatamente. Porque, às vezes, por uma falta de qualidade no ambiente de trabalho, a pessoa, por R$10 a mais ou até por R$10 a menos, que eu já vi alguns casos acontecerem disso, saem da empresa. Então, realmente é necessário ter esse olhar. As empresas estão começando a perceber isso. Tem alguns gestores que ainda não percebem, mas as empresas existem. Exato. Mas as empresas estão começando a perceber isso justamente por essa competitividade de mercado, inclusive. Eu quero reter os meus melhores talentos e, para isso, eu tenho que proporcionar aos meus melhores talentos o melhor local para trabalhar, o melhor lugar. Você está falando aí da rotatividade, né? Ela gera uma série de impactos que, muitas vezes, o empregador não está percebendo, né? Tem custo aí, o custo do treinamento, tem o tempo de adaptação desse funcionário. E também tem uma coisa que a Luciane gosta muito de falar, que é a cultura da organização, Sem dúvida. né? Estava esperando a hora de eu poder falar sobre isso, né? Eu acho que esse vamos dizer assim, talvez o principal desperdício. Quando você tem uma rotatividade muito alta, primeiro, você perde em qualificação profissional. E perde em qualificação profissional porque a empresa ela tem um curto espaço de tempo para formar um outro indivíduo naquele mesmo nível de excelência profissional que o que saiu tinha. Ela tem um custo a mais por isso. Ela tem um custo por todo o processo seletivo que ela tem que desencadear para rapidamente cobrir aquela vaga que é essencial para o negócio. E o que eu acho mais tenebroso é que vão embora as pessoas que já tinham todo um padrão de comportamento desejado e esperado pela organização, e ela tem todo um trabalho de cuidar muito do processo seletivo para que ela consiga captar no mercado pessoas que tenham afinidade com aquela cultura, com os valores, ou ela vai ter um custo altíssimo para enquadrar aqueles comportamentos no padrão cultural desejado. E vai perdendo a memória da empresa, né? Vai perdendo Cada a um memória. que sai vai levando um pedacinho da memória da empresa. Vai Né? Exatamente, exatamente. E é muito interessante a gente pensar nisso. Hoje, como consultora de muitas empresas, né? Eu acabo, não sou recrutadora, mas eu acabo auxiliando, às vezes, nas entrevistas de emprego, em captar os melhores talentos do mercado, né, para aquele meu cliente. E aí é impressionante como eu percebo que, às vezes, a empresa vem para mim, Alessa, eu quero um funcionário de 30 anos com 30 anos de experiência, com 23 anos de idade. Eu falo, olha, é difícil a gente Essa encontrar matemática não fecha. essa matemática não fecha. Ou então com graduação, pós-graduação e etc., várias outras formações, né, especificamente, que às vezes nós encontramos esse candidato, mas sem experiência. A cultura. Uhum. Ou seja, sem os valores,
sem aquilo que seria necessário para... Que rapidamente lhe apresentasse retorno. Exatamente, porque a gente sempre fala, contrate pelos valores, por aquilo que o funcionário, né, demonstra ter de afinidade com a empresa e treine as habilidades. Então, o conhecimento ele adquire rapidamente. Agora, é difícil a gente treinar valor, né? Treinar para moldar a atitude comportamental dentro da empresa. Eu acho que isso é fundamental. Mesmo quando aquele funcionário que trabalha, ou o funcionário, ou o gestor, ou o empreendedor, que acontece muito com os empreendedores também, né? Trabalha mais de 12 horas por dia, gosta do que faz, acha que está tudo bem, que não tem dano, porque ele gosta do que ele faz. Só que a longo prazo ele também vai ter dano, né? Sem sombra de dúvida. Olha, eu estava lendo recentemente um artigo e que tem um camarada chamado Dejus, e ele diz o seguinte: existe um mito dessa coisa de que trabalho é sofrimento. E aí as pessoas, de uma certa maneira, acabam cultivando a ideia de que trabalhar é ruim. Isso era um mito do passado. Na verdade, quando ele fala ele traz de volta isso, que trabalho também é sofrimento, é porque tudo na vida e na complexidade que a gente que ela representa, tá também lá sofrimento. Sofrimento não é alguma coisa que deve ser jogada fora do nosso processo de desenvolvimento psicológico, porque ele faz parte do nosso crescimento, ele faz parte do desenvolvimento da nossa personalidade. E muitas vezes o que acontece é que esse mito ficou de tal forma que as pessoas não conseguem lidar com as... Também tem essa questão, a gente está falando muito das empresas, mas dos gestores, mas é importante também entender, tem muito trabalhador que não consegue entender que ter desgaste, ter aborrecimento no ambiente de trabalho, ter pressão, faz parte. Ele tem isso em outras instâncias da vida dele. Quantos pais e filhos não se dão muito bem, têm divergências seríssimas sobre determinado assunto e não deixam de se amar por isso, e não deixam de conviver por isso. Então, o trabalhador ele também tem que entender que o ambiente de trabalho tem por característica, um ambiente por característica de pressão, de situações que nem sempre são agradáveis, de adversidades. E aí é relevante pensar que se nós não prepararmos, e aí é uma questão cultural também, a nossa força de trabalho, e os jovens principalmente, para entenderem que a adversidade faz parte do processo de crescimento e que é com isso que ele vai se fortalecer, é com isso que ele vai amadurecer profissionalmente, também as organizações não podem absorver essa responsabilidade sozinha, né? Então, eu estava lendo esse artigo porque ele diz exatamente isso. É importante no processo de socialização, e por que eu vou falar que é importante o processo de socialização? Porque, lamentavelmente, eu não sei se ela vai concordar comigo, cada vez mais as pessoas estão chegando muito jovens à empresa. E porque estão chegando muito jovens, elas estão muito frágeis, não têm ainda uma vivência maior para lidar com as dificuldades. Fora o fato de que o modelo de educação e de família mudou. Muitos jovens não tem mais aquela família tradicional, papai trabalhando e a mamãe em casa dando a ele todos os valores que ele precisava ter para se comportar lá fora. Então, muitos chegam aqui fora, no mundo cruel, ou do estudo, ou do trabalho, tendo que aprender coisas que eles deveriam ter aprendido na infância, na adolescência, né? Como conviver com o outro. Então, realmente, o jovem está chegando na empresa hoje com muito mais dificuldade de lidar com as questões, com as adversidades. E com muito menos resiliência para lidar com limites, sejam eles de qualquer natureza. Limites de ordem de recurso, limites de ordem de autoridade. E aí, essa é a questão que eu acho que a gente precisa cuidar mais. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o papel do RH para a qualidade de vida no trabalho. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o papel do RH para a qualidade de vida no trabalho. Nossas convidadas são a doutora em administração e professora dos cursos de administração e gestão da FMP Fase,
Luciane Batista, e a Master Coach, Alessa Médici, ela que é mestre em treinamento e desenvolvimento humano. A gente terminou o bloco anterior falando um pouquinho que a vida profissional também é feita de adversidades, né? Mas ela não pode ser só feita disso, né? Tem que ter a compensação, né? Exatamente, exatamente. O funcionário tem que ser feliz, né? A pessoa, ela tem que ter a felicidade no teu ambiente de trabalho. E isso é imprescindível a partir do momento em que o gestor tem esse olhar, né? Consegue ter esse olhar do elogio, esse olhar da recompensa no dia a dia. Não é uma recompensa financeira que eu estou falando. É uma recompensa ali de palavras, é uma recompensa do dia a dia que faz a motivação aumentar e o bem-estar automaticamente aumentar também, né? Eu assisti a uma palestra em dezembro do tal Ben Shahar aqui no Brasil. Ele é americano e é reconhecido por falar da felicidade há muitos anos. E ele dizia que você não tem que esperar ter sucesso para ser feliz, porque a felicidade não é consequência do sucesso, o sucesso é consequência da felicidade. Então, seja feliz primeiro, tenha esse sentimento de bem-estar e de qualidade para ter o sucesso. É uma consequência, né? Se você é feliz, o seu sucesso vem como consequência. E isso é fantástico. Luciane, por que é importante a empresa focar na felicidade do colaborador, do funcionário? É importante, primeiro, que a empresa entenda e admita que a motivação das pessoas, ela não vem única e exclusivamente dos estímulos concretos. Dinheiro, benefício, não. Na verdade, os estudos hoje já mostram que a principal fonte de motivação dos indivíduos está justamente na motivação intrínseca, que não está relacionada com as coisas concretas, está relacionado com a subjetividade das pessoas, está relacionado com aquilo que ela valoriza, com aquilo que linka com a afetividade dela. Então, primeiro ponto é as empresas entenderem, e os gestores, e a área de recursos humanos entender que a política de qualidade de vida torna-se essencial porque é através dela que a gente teria a oportunidade de sensibilizar essa motivação intrínseca. Dessa forma, né? Eu preciso que o funcionário sinta afeto. Ele precisa estar comprometido com a organização, com os resultados da organização. E ele só vai fazer isso se ele gostar de trabalhar onde ele trabalha. E nem sempre gostar de trabalhar onde trabalha está relacionado com o tamanho, o bolo de dinheiro que ele leva na carteira no final do mês. Na maioria das vezes, não. Agora, ainda há pouco, a gente estava assistindo o vídeo institucional da fase. E quando acabou, aí, por uma questão ética, todo mundo ficou quietinho. E lamentavelmente, me deram a palavra depois para falar. E aí eu falei, gente, a vontade que... Para expressar, dar um exemplo do que eu estou falando. A vontade que eu tive quando o vídeo acabou foi aquela coisa de gol do time de futebol. Isso aí, somos nós queremos isso. O que é isso? É a minha motivação intrínseca, não tem nada a ver com a remuneração que eu recebo, não. Tem a ver com quanto que eu estou linkada com o que essa empresa defende, com aquilo que ela me possibilita de autonomia, de criatividade, de inovação, a liberdade que eu sinto de fazer o que eu faço. E isso é motivação intrínseca. Eu posso dizer, sou um exemplo concreto de uma pessoa feliz no que está fazendo, mas a minha felicidade não está relacionada com dinheiro. Está antes relacionada com todos esses ingredientes que me fazem vir trabalhar todo dia feliz da vida. E é isso que é necessário hoje. Alessa, tem a ver com a realização da pessoa, né? Sim. E a realização está ligada a uma série de fatores, né? Sim, é claro que a realização também está ligada com esse fator interno da empresa, como a gente falou, né? O apoio que a empresa dá, mas também está diretamente ligada no fazer o que você gosta, né? O famoso chá da administração, né? Eu preciso ter habilidade para fazer o que eu faço, eu preciso querer fazer o que eu faço, né? A vontade, a força de vontade de querer para depois buscar o conhecimento, né? Eu digo que hoje eu sou muito feliz dando treinamentos no mundo todo, justamente porque o que eu mais gosto de fazer é me comunicar. Né? Então, eu tenho habilidade de comunicação, eu tenho querer, que eu gosto muito, e aí eu busquei o conhecimento para aquilo. Então, a pessoa também
para atingir a realização, ela precisa saber se ela faz exatamente o que ela gosta, né? Se ela está dentro do mundo que ela gosta. Porque, às vezes, nós encontramos funcionários também que a empresa dá todo o suporte para ele ter uma qualidade de vida legal, que os gestores também são preocupados com isso e dão um apoio interessante também, mas, às vezes, a pessoa é que não está no lugar correto, né? Então, até isso nós temos que ter, como recursos humanos, como gestores, como empresa em si, ter o olhar para saber pessoa certa no lugar certo, fazendo o que tem competência especificamente para fazer. A Luciane falou de uma coisa que é o orgulho do funcionário em relação à empresa onde ele trabalha. Esse funcionário, ele passa a contribuir para a reputação positiva dessa empresa, né? Porque ele é um propagandista fora da empresa, né? Da qualidade da empresa, né? Pelo orgulho dele. Isso é o mundo ideal, né? Sem sombra de dúvida. Como eu falei para vocês, como consultora, muitas vezes eu recebo muitas solicitações. Se você tiver vaga na empresa tal, você me indica. Se você tiver possibilidade de entregar um currículo, você me indica. É tão bom isso. E é tão ruim quando eu escuto algumas empresas clientes, quando eu vou fazer entrevista, não, se for para essa empresa eu não quero. Talvez o não quero para essa empresa seja por problemas internos, justamente por falha. Extrapolam os muros da empresa, né? Exato, e aí não só o positivo, né, mas o negativo também vai para fora. E aí a gente consegue ter essa reputação da empresa construída, seja positiva ou negativa, né? Não adianta você colocar na mídia um cartaz fabuloso, enaltecendo a empresa por isso, por aquilo, porque isso cai no lugar comum, no vazio. Quem, na verdade, constrói ou destrói a reputação organizacional são os funcionários. Porque são eles que vão levando igual formiguinha para fora, muros da empresa, quem aquela empresa é, a que ela veio, né? O que ela promove ou não. E aí eu também já vivenciei várias situações. Por um tempo eu também eu fui gestora de RH durante um tempo e depois eu atuei como consultora em São Paulo. E era uma coisa muito engraçada. Alguém ia pedir um projeto de RH? Não, porque nós queremos implantar a responsabilidade social. E aí, que maravilha! Aí eu começava a perguntar aspectos sobre como que a empresa tratava dos funcionários, como que era a questão das condições de trabalho. Então, não tinha nada. Aí como é que você quer vender uma imagem que você é uma empresa responsável, se internamente... O primeiro social está ali interno, né? Social não está funcionando. E você não cuida, você não dá atenção. Então, existe um pouco ainda dessa... Eu diria que é um paradoxo, né? As empresas querem aparecer bonita para o mercado, mas nem sempre estão dispostas a fazer internamente primeiro o que é necessário. Exatamente. Tem um impacto positivo, o clima da organização, para o funcionário como indivíduo e também para a equipe, né? A equipe que trabalha num clima de motivação, num clima de bem-estar, ela trabalha diferente, né? Ela tem um resultado diferente. Tem uma coisa até chamada de inteligência social nessa equipe, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, quando a gente fala nesse sentido de equipes, né? Aquela famosa frase, né, da laranja podre, funciona também para o positivo, né? Se você tem uma pessoa extremamente positiva, extremamente bem relacionada dentro da equipe, faz com que a equipe venha, né, caminhe junto e traga resultados positivos também. Da mesma forma que se você tem o negativo, também caminha para o negativo. Mas isso é a inteligência social, a partir do momento que eu consigo passar para as outras pessoas. Acaba que essa pessoa, por mais que não exerça uma função de liderança dentro daquela equipe, liderança formal, ela é uma líder de inteligência social, ou seja, ela traz todos naquele sentido de produtividade, de bem-estar, de qualidade do ambiente de trabalho. A gente já falou aí de um benefício que é a produtividade, já falou da questão da equipe. Pessoas que estão bem no seu trabalho, o bem-estar do trabalho, ele também favorece a inovação, a criatividade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu queria só fazer um parênteses aqui no que ela comentou. Como ela disse, né? A gente tem aquela pessoa que pode
destruir o entorno, como a gente tem aqueles centros de polarização de energia positiva que provocam uma sinergia geral, que é aquela energia coletiva, todo mundo em prol do mesmo objetivo, e aquilo vai se reverberando, vai se multiplicando dentro da organização. Mas aí tem, na minha opinião, um instrumento, uma ferramenta que é indispensável para que isso aconteça. É a comunicação. Sem dúvida. É o cuidado com o ambiente comunicacional da empresa. Qual é o projeto de comunicação que a empresa formatou, como ele está sendo repercutido, né, dentro dela, e quais são os principais agentes que devem ter esse papel de dar continuidade. Então, isso eu acho relevante. A gente não pode perder de vista que sem algumas ferramentas, nada disso que a gente está falando acontece. E a comunicação é uma ferramenta imprescindível para isso. Né? O Luciane já entrou nas estratégias para promover essa qualidade de vida, né? Que outras estratégias são importantes? Como ela disse, a comunicação é uma das principais estratégias, né? Muito clara e objetiva. Eu acredito que metas e objetivos bem definidos para as equipes também, metas claras, né? E aí entra a comunicação como adjacente, obviamente, né? Porque eu preciso comunicar e eu preciso que esses objetivos sejam bem interpretados, exatamente, obrigada. E aí eu consigo ter um resultado legal. Então, eu acredito que a criação de metas e objetivos estratégicos para as equipes fazem com que as equipes se sintam mais engajadas e mais motivadas. Uma administração do tempo, então ter alguma ferramenta de administração do tempo internamente para fazer com que os funcionários não fiquem sobrecarregados, né? Porque muitas vezes a empresa não enxerga a sobrecarga. Ela enxerga que ele dá conta, ela enxerga que ele consegue, e a longo prazo aquilo vai ter uma negatividade. Então, como ferramenta imprescindível que o RH pode implementar dentro da empresa, alguma ferramenta de administração do tempo. Você falou aí da clareza, né? Os critérios têm que estar claros para todos, né? Exato. Uma clareza, uma objetividade de uma forma transparente, inclusive, faz com que os colaboradores se sintam mais engajados para chegar lá. Afinal de contas, eles sabem onde é o caminho, né? Para onde é que eles têm que caminhar. E aí aquela equipe vai em prol daquele objetivo especificamente, né? Claro e transparente, tudo fica mais fácil. Retomando a inovação e a criatividade, então, exato. Como os resultados positivos nos funcionários, né? A equipe se torna mais criativa porque ela se sente mais empoderada mesmo, né? Mais empreendedora do seu trabalho, né? Exatamente. Exatamente. E isso tem que ter abertura da liderança e abertura da empresa, né? Você pode ter o melhor colaborador, mas se ele não se sentir tranquilo, né? Se ele não se sentir com espaço, com espaço suficiente dentro da zona de conforto dele, inclusive, para se abrir, para inovar e para criar, aquilo não sai, né? Então, o próprio gestor tem que demonstrar, não é só falar, eu estou disponível para você, pode falar comigo, não é isso. É mostrar em comportamento que ele está disponível para receber essa inovação e essa criatividade, né? Com ideias que realmente serão pensadas. Talvez nem todas podem ser colocadas em prática, mas serão pensadas de alguma forma, né? E eu penso que a questão da criatividade, da inovação, ela está muito alinhada com a ideia de que cada vez mais os profissionais, principalmente os profissionais que são mais qualificados, eles demandam por mais autonomia e espaço. Isso é ponto pacífico. Não tem mais o que discutir sobre isso, está posto, tá? A questão é, que espaço é esse? Como disponibilizar tal espaço? E aí a gente percebe que tem, acho que, uma pequena confusãozinha sobre o que vem a ser o espaço. Então vamos pensar de uma maneira figurada, tá? Para a gente entender ou para a gente ter a noção de espaço, eu preciso ter paredes. Se eu não tiver paredes, eu não consigo delimitar um espaço. E o erro é que muitas vezes, tanto por parte dos profissionais como das empresas, as empresas, os líderes, ficam na retranca de oferecer esse espaço porque entendem que dar espaço é perder o limite. E muitas vezes os profissionais entendem que espaço é não ter limite. Não é nada disso. E espaço tem que estar par e passo
com limites. Limites muito bem dimensionados. Eu posso ter uma sala gigante onde eu tenha diversos ambientes, ou posso ter um cubículo pequenininho, 2x2. Isso não é espaço. Então, nem o limite pode ser sufocante, porque senão não tem como criar, não tem como inovar. Um espaço hiperlimitado não gera, não é favorável ao ambiente inovador. Mas eu também não posso ter um espaço aberto sem limite nenhum. Porque aí eu não dou nenhum desafio para esse indivíduo. Na verdade, ele fica perdido, né? Fica perdido. É igual criação de criança, né? Exatamente. Quando você cria, você tem que ter o limite, mas não excessivo, né? Exatamente, justamente. É isso. Eu só queria terminar esse bloco falando do outro benefício, que é o bem-estar no trabalho gera funcionários mais saudáveis. Menos ausências por doenças provocadas por estresse. Justamente. Na verdade, a saúde, né, tá totalmente ligada, agora no meu lado psicóloga, né, tá extremamente ligada com o bem-estar no trabalho, sim, né, com a qualidade de vida no trabalho e também qualidade dos relacionamentos, obviamente, né. Tem um estudo recente, agora de 2018, que foi atualizado, que 87% dos casos de cânceres que tiveram em 2016 e 2017 tem algum cunho psicológico, né? Pode ter, sim, é claro, a questão genética e favorável para isso acontecer, mas são pessoas que, de alguma forma, sofreram algum desequilíbrio, né? Então, é um exemplo, uma doença que está aí incontrolável no mundo todo, que isso acontece, né? E é claro que a medicina vem avançando, mas nós temos resultados negativos ainda, muitos resultados negativos com essa doença, e é uma das mais comuns nesse sentido do estresse no trabalho também, né? Então, nessa pesquisa foi muito comprovado, né? Desses 87%, eu não sei qual é a porcentagem dessa doença ter sido ocasionada dentro do ambiente de trabalho, né? Por estresse, mas, sem dúvida nenhuma, era um dos pontos citados na pesquisa. Então, Ok, se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui na Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o papel do RH para a qualidade de vida no trabalho. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o papel do RH para a qualidade de vida no trabalho. Nossas convidadas são a doutora em administração e professora dos cursos de administração e gestão da FMP-Fase, Luciane Batista, e a Master Coach, Alessa Médici, ela que é mestre em treinamento e desenvolvimento humano. Vamos falar um pouquinho, então, das novas tecnologias. Como que as novas tecnologias impactam esse mundo do trabalho? Olha, eu vejo que tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que, assim, por um lado, aí a gente pensa no conceito de equilíbrio, trabalho e vida pessoal. Isso já surgiu lá na década de 80, mas tomou pulso mesmo a partir dos anos 2000, em que começou-se a discutir qual era o ponto de equilíbrio em relação ao tempo consumido pelo trabalho e pela vida pessoal. E aí a tecnologia fez um emaranhado nessa história aí, dificultou muito esse ponto de equilíbrio, porque ao contrário do que se imaginava quando esse modelo começou a vir à tona... Que todo mundo teria mais tempo? Exato, a tecnologia propiciar mais tempo, mais disponibilidade, as pessoas teriam mais tempo livre, e aconteceu exatamente o contrário, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque a tecnologia faz com que as pessoas estejam plugadas com o trabalho 24 horas por dia, se deixar, né? Então, aquela coisa, é o e-mail que é passado a qualquer momento, a qualquer hora, é o WhatsApp, que passa a ser um lugar comum, né? Você está fora do trabalho, mas alguém lembra que deixou de te dar uma informação ou de passar uma determinação para o dia seguinte, te passa meia-noite a informação para o dia seguinte. Então, na verdade, o que era para nos permitir mais tempo livre virou uma prisão. E aí há de se ter um cuidado muito grande para se administrar isso, tanto por parte das organizações, que precisam entender que
tem que haver Tem que aí respeitar esse tempo do funcionário, limite, né? tem que ter uma postura ética frente a todo esse ferramental tecnológico e entender que o profissional precisa, sim, de um tempo onde ele tenha o direito de desligar o computador, o direito de desligar seu celular e não conversar sobre trabalho mais. Então, elas serem bem utilizadas. Né? Exatamente. Elas têm que ser bem utilizadas. A Luciane falou justamente qual é a percepção da maior parte dos funcionários. Né? Numa pesquisa revelou isso, que a percepção é de que essas novas tecnologias elas geram mais estresse e mais demandas para a grande maioria dos Para a funcionários. grande maioria. Exato. Perfeitamente. E aí a gente precisa... Tem muitas tecnologias hoje, inclusive de administração de tempo, como a gente falou anteriormente, que são muito eficazes, mas a gente precisa ter essa atenção para até que ponto, né, essa tecnologia vai ser bem trabalhada e bem manejada dentro da empresa, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também. É porque há uma responsabilidade, é bom deixar isso bem claro, que não é só de uma parte ou de outra. Não é uma responsabilidade só da empresa, Não. cuidar do equilíbrio, Das e nem duas. só do funcionário ou do Sem profissional. dúvida. É de ambas as partes. Exato. Tem que haver um pacto aí ético, né, muito bem concebido, muito claro, não é isso? Muito transparente, mas em que ambos os lados entendam que usar com inteligência a tecnologia disponível é bom para as duas partes da moeda. Alessa, como coach, você atua tanto com os gestores quanto com os funcionários, né? Sim, sim, exatamente. Essa E aí, questão do equilíbrio, ela está muito presente? Da busca por esse equilíbrio? a busca por esse equilíbrio começou a estar presente agora, não era antes, né? Mas, como eu disse, talvez pela retenção de talentos e talvez por alguns problemas que vem acontecendo já em prol desse equilíbrio, é por isso que eu acredito que a percepção está mudando um pouquinho agora, né? E aí é importantíssimo a gente trabalhar o gestor, o funcionário e o colaborador para buscar esse equilíbrio mutuamente, né? A gente precisa ter essa busca constante de ambas as partes. E aí, como a gente disse, um treinamento de liderança, né, especificamente para que esse gestor saiba trabalhar, administrar conflitos, saiba fazer uma comunicação clara, saiba administrar o tempo dele como gestor e da equipe, enfim, né? E também trabalhar os colaboradores para receber desse gestor e dessa empresa, de alguma forma, as demandas e o alinhamento necessário para esse equilíbrio acontecer. A Luciane falou do outro lado, né? Do funcionário. Que atitudes esse funcionário pode ter para também resguardar esse equilíbrio para a vida dele? Bom, acho que a primeira coisa é ele ter um planejamento, né? Um planejamento sobre o que ele quer em termos de vida futura, ter a consciência de onde ele está, para onde ele quer ir. Fala-se muito de planejamento individual de carreira, mas sempre se pensou em planejamento individual de carreira, o sujeito pensando exclusivamente ele e o trabalho. E não é isso. Planejamento de carreira inicia-se com ele pensando ele sobre a vida dele. Qual é o sentido que ele tem que dar? Então, a primeira coisa é um planejamento, uma clareza. Onde eu estou, para onde eu quero ir. A segunda coisa é ter um plano de ação. Um plano de ação claro, estruturado, onde ele possa definir a curto, médio e longo prazo quais as ações ele precisa dar andamento na condução da sua vida cotidiana para que ele consiga encaixar todas as dimensões que são pertinentes a uma pessoa com uma vida saudável. Quais as dimensões? Trabalho, família, desenvolvimento, saúde, lazer. Então, ele precisa encaixar dentro desse planejamento tempo, né? E ações, atividades em que ele contemple todas essas dimensões que são dimensões de uma vida saudável. Exatamente. Né? Que outras dicas você pode dar para o trabalhador em relação ao equilíbrio? Sim, o trabalhador, o funcionário em si, desde quando ele entra na empresa, né? A partir do momento em que ele tem alguma dúvida, a partir do momento em que ele tem algum desconforto, ele também tem que levantar a mão e falar, opa, peraí, isso aqui não tá legal para mim, né? Essa é uma dica imprescindível que eu dou para vários clientes meus, né? Muitas vezes eles me trazem questionamentos, eu como coach de funcionários, poxa, mas isso aqui na minha empresa não tá legal. Poxa, mas isso aqui no meu dia a dia não tá legal. Mas você já levantou a mão e já disse que não tá legal? Você já levantou a mão e já disse que isso aqui deveria ser mudado? Porque às vezes não levanta por receio, talvez, de perder o emprego. E aí isso acaba não atingindo o equilíbrio, não atingindo a felicidade, como nós já falamos, né? Então, a exposição e a busca, inclusive, né, ativa
pela melhoria do ambiente de trabalho e do bem-estar em geral é imprescindível. O quanto o papel desse gestor é fundamental para isso? Às vezes não é tão difícil assim mudar o clima da organização e nem precisa de um investimento financeiro, né? Tem medidas simples, né? Olha, eu concordo totalmente com o que a Ali está defendendo aqui o tempo todo. Olha só, estou cheia de intimidade falando ali. Mas eu penso que o ponto de partida é o desenvolvimento das lideranças. Sem dúvida. Né? Esse é o ponto de partida. Porque primeiro a gente precisa mudar a concepção, a cabeça dos líderes nessa relação com os seus colaboradores. Ele precisa entender que responsabilidade ele tem com o bem-estar dos seus colaboradores e quanto ele assumir essa responsabilidade, retorna para ele em resultado. Então, esse é o primeiro peixe que a gente tem que vender, e isso só com treinamento, só com desenvolvimento, né, de liderança. O outro ponto que eu vejo fundamental é a cultura da empresa. Se nós não tivermos, é a mesma coisa que você queira fazer um jardim maravilhoso, mas o teu terreno é péssimo, não tem como cultivar nada ali. Se a cultura ela não for aderente a essa visão, para que ela dissemine essa visão entre para os que seus... essas sementinhas brotem, né? Porque sem a cultura favorável, não adianta fazer desenvolvimento. Porque ele... É a sementinha lançada no terreno errado. infértil, Então, a gente né? precisa de ter uma cultura que seja uma cultura comprometida com o engajamento das pessoas com a empresa, entendendo que esse engajamento ele está condicionado por esse sentimento de bem-estar, de satisfação. A gente precisa ter lideranças comprometidas com isso e um forte trabalho de desenvolvimento gerencial e de liderança pautado nesses princípios. Mas, em relação ao tempo, eu tenho vários casos ali de empresas minhas clientes que talvez em 1, 2 meses nós já tivemos uma melhoria extremamente considerável dentro da empresa. Isso não é uma coisa difícil de se fazer, mas pelo contrário, né? Basta a empresa passar a olhar para esse lado, né? Para esse ponto em questão. E medidas simples de postura, de atitude em relação a esse funcionário. Exato. Comportamentos, né? Um exemplo de comportamento no momento de uma reunião. O gerente fala, olha, a partir de agora, vamos fazer assim, assim, assado. Sai da reunião, nada acontece. Isso é um exemplo de comportamento negativo, que faz com que esse equilíbrio não seja atingido, né? Então, são pontos, ou talvez cobrar uma pontualidade de entrada e saída dos colaboradores, mas eu marco uma reunião para 9 horas e eu chego 9h30? Como que eu cobro a pontualidade da minha equipe se eu não demonstro isso no meu comportamento? Então, são coisas pequenas, né? É passo a passo comportamental que deve ser olhado, que deve ser trabalhado, e aí sim a gente consegue uma mudança rápida e considerável. Que fatores são essenciais para que se promova essa qualidade de vida no trabalho da empresa do ponto de vista do RH? Olha, basicamente está atento a todos os fatores relacionados às condições de trabalho, né? Desde o ambiente social da empresa, cuidar desse ambiente social, cuidar de fomentar o bom relacionamento entre as pessoas, né? E não o contrário, que as pessoas fiquem querendo derrubar umas às outras. Isso não é produtivo. O fundamental é fazer com que elas se tornem pessoas colaborativas, que elas criem vínculo de afetividade, de amizade dentro da organização, que isso, falado há 20 anos atrás, era um absurdo. Não, aqui ninguém tem que ser amiguinho de ninguém, tem que trabalhar. Que isso? Hoje em dia é o contrário. Quanto mais você estabelece vínculos de afetividade, mais você se compromete com o que você está fazendo, mais você se compromete no auxílio, na colaboração mútua. Segunda coisa são as condições concretas de trabalho. Não adianta, por exemplo, você estabelecer para um funcionário uma meta extraordinária, mas ele não tem um sistema funcionando, ele não tem um setor, a logística da empresa nunca entrega o produto que ele vendeu. Então, não faz sentido. Então, estabelecer, quer dizer, criar aí um conjunto de recursos que realmente apoiem e subsidiem a ação profissional é fundamental. Porque senão o funcionário fica se sentindo traído. Ele é demais exigido para chegar num ponto, num resultado. Não tem infraestrutura, não tem condições para fazer. Né? Então, o primeiro é cuidar do ambiente social. Segundo é infraestrutura. Terceiro, reconhecer o trabalho realizado. Não adianta você ter funcionários que te dão o retorno, que chegam nas metas que são exigidas, atingem os objetivos e a empresa não tem um programa, um sistema de recompensas pronto
para devolver a ele, a começar por ter um feedback do que ele foi bem, do que ele acertou, do que ele conquistou. Depois, os reconhecimentos materiais, que é óbvio que ninguém está dizendo aqui que eles não devem existir, óbvio que eles são indispensáveis, e os reconhecimentos que são subjetivos. É aquele... A gente brinca muito, né, no ambiente da RH. Ah, tapinha nas costas. Menino, hoje não é tapinha nas costas, é abraço, abraça. Que, oi, querido, você foi sensacional, você foi maravilhoso, você, isso não teria sido possível. É o reconhecimento mesmo. É o reconhecimento. Então, vamos combinar. É simples, menina, não é? Não custa nada, A receita é simples. É uma questão de ter vontade política de realizar. Né? Mas ainda tem muito gestor com aquela cabeça de antigamente que só tem que apontar o defeito, né? Que só tem que apontar o erro, mostrar onde tem que chegar e dizer onde está errado, né? Exatamente. É imprescindível que essa chave vire, né? É imprescindível que esse gestor tenha essa visão agora e consiga dar esse primeiro passo, né? Para chegar nesse equilíbrio. Para terminar aí, o nosso tempo está quase esgotado. Quais as dicas que vocês dariam, então, para melhorar a qualidade de vida no trabalho? Tanto para empreendedores, quanto para gestores, quanto para funcionários. Eu acredito que a primeira coisa, como a gente já disse, a comunicação clara é um dos primeiros pontos, né? Então, metas claras, bem definidas, comunicação de uma forma objetiva e transparente é um dos primeiros passos, né? Bem como o desenvolvimento da liderança e o olhar diferente para os colaboradores. Eu vou acrescentar nesse rol aqui de coisas maravilhosas que ela já colocou, duas outras ferramentas. Uma é um sistema de indicadores que seja pautado exclusivamente, hoje em dia já tem um modelo que defende a ideia dos indicadores chaves de desempenho. E aí é focar naquilo que é indispensável para a geração de resultado. Exato. Então, em vez de ficar pensando se o camarada chegou atrasado ou vai sair mais cedo, pensa e estabelece um sistema de indicador de desempenho onde o que ele tem que devolver como resultado está posto. Exatamente. Se ele vai chegar mais cedo, se ele vai sair mais tarde, não é isso que eu tenho que controlar mais. Eu tenho que alinhar com ele o que eu preciso que seja realizado e não é controlar, acompanhar e apoiar para que isso seja realizado. Exatamente. E a segunda coisa que a gente não pode perder de falar aqui é que hoje, cada vez mais, as gerações, e principalmente as gerações dos jovens, né, a geração Y, a geração Z, almeja flexibilidade. Eles querem flexibilidade, eles querem poder tomar conta do seu tempo. As organizações têm que começar a entender que isso é fato. É preciso trabalhar com horário flexível. É preciso admitir Home office. Isso, que existem outras formas que o sujeito pode ser tão mais produtivo do que ele se tivesse que obrigatoriamente ficar sentado no escritório. Justamente. Né? Então, isso tem que ser considerado. O horário flexível hoje indispensável. Indispensável. As empresas têm que olhar para esse novo mundo. Outras né? modalidades. Exatamente. E até nesse ponto, as tecnologias favorecem, né? Favorecem, as reuniões exatamente. por vídeo. Né? Exatamente. Exatamente. Exatamente onde a tecnologia Pode vem ajudar. muito a favor, né? De poder trabalhar com essa nova estratégia. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de você. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer imenso Foi. estar com você e ao lado Essa da dobradinha Luciane. foi maravilhosa. 2 gerações aqui, A Luciane, fantástico. fantástico. Adorei. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.